Olá, meu nome é Osmarina. Sejam todos bem-vindos à reflexão de hoje. Faremos uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nos itens 4 e 5. Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. E para que possamos bem compreender as nossas reflexões dessa noite, vamos serenando a nossa mente, o nosso coração, pedindo o amparo espiritual, pedindo a Maria que nos ampare neste momento e a Jesus que nos envolva na sua luz e na sua paz. Que assim seja. Então, neste capítulo, bem-aventurados os aflitos. O que entendemos por bem-aventurados os aflitos? Bem-aventurados significa felizes, né? Se fosse ter uma tradução, afortunados. Então seriam felizes os aflitos? Não parece uma contradição? Mas bem-aventurados é quando nós alcançamos um grau maior de conscientização diante da vida, de entendimento diante das aflições. Quando nós atingimos esse grau, quando procuramos atingir esse grau, então aí nós começamos a ser felizes. Aí sim seremos felizes. Neste capítulo, há o esclarecimento dessas causas das aflições. A doutrina nos revela que todo sofrimento tem uma causa justa, ou seja, uma ação e uma reação, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, se nós sofremos, é porque nós violamos as leis divinas. E essas leis são bem esclarecedoras no Evangelho de Jesus, que nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E estas leis também nos ajudam a entender o que nós precisamos corrigir na nossa vida. Se nós analisarmos, na maioria das vezes, nós encontramos estas causas do nosso sofrimento, da nossa aflição, em nosso próprio comportamento, nas atitudes que nós temos diariamente, nesta vida presente. O nosso comportamento, muitas vezes intempestivo, cheio de orgulho, às vezes de ambição, de vaidade, de prepotência, tantas outras coisas, né? Vai nos tornando vítimas de nós mesmos. Com essas atitudes, nós nos afastamos de Deus e ficamos mais aflitos. Seja por um ato imoral, seja por um ato maldoso, seja por imprevidência mesmo, nós ficamos mais aflitos. Mas vem aí a nossa consciência que nos acusa e nos rouba a paz, gerando mais aflição. Então, se nós nos propormos a uma transformação moral, a uma renovação moral, nós vamos atenuando esses sofrimentos e vamos nos ajustando às leis divinas. Por que nos ajustarmos às leis divinas? Porque nós somos criados perfeitos e à semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus, destinados à felicidade. Assim, um dia, nós voltaremos à casa do nosso Pai, nos integrando a essas leis. E quando nós tomamos conhecimento desse sofrimento, compreendendo melhor esta aflição, nós até dizemos assim: eu sabia, eu não devia ter feito aquilo, eu fui teimosa, eu fui orgulhosa, ou até concluímos: eu sei porque eu estou passando isso, é para o meu bem. Então, muitas vezes nós compreendemos o que está acontecendo. Mas muitas vezes também nós achamos que aquela situação que nós estamos passando é um verdadeiro caos. E que aquela situação de aflição que nós vivenciamos, não entendemos que é para o nosso benefício. Mas, se nós analisarmos o nosso passado, nós veremos que aconteceram coisas, fatos, que hoje nós falamos sobre elas.
ah, se eu não tivesse feito aquilo, ou ah, se eu tivesse feito de outra maneira, se eu não tivesse passado por aquela situação, hoje eu não seria o que sou. Eu não seria a mesma pessoa. E é verdade. Quando nós fazemos essa reflexão, nós começamos a compreender o que está acontecendo, as aflições e até mesmo agradecer. É assim que nós vamos compreendendo o que é bem-aventurados os aflitos, quando aprendemos a lição. Por exemplo, se nós tivermos que passar por uma prova para entrar numa escola, ou numa entrevista de emprego, ou numa outra situação qualquer onde eu estarei à prova, onde eu preciso me preparar, mas não me preparar, o que vai acontecer? Eu vou ter um resultado negativo. E depois eu vou dizer, puxa, se eu tivesse feito assim ou de outra maneira, eu não teria tido esse resultado. E se nós tivermos a oportunidade de passar novamente por situações iguais ou parecidas, então, se aprendemos a lição, nós vamos nos preparar. E quando a gente aprende a lição, a gente fica mais forte. Então não adianta a gente culpar a vida, culpar as outras pessoas pela nossa aflição, porque é justamente nessas situações da vida e junto às pessoas que nós encontramos as oportunidades de reajuste diante das leis divinas. E muitas vezes essas oportunidades estão bem próximas de nós. Aquele parente difícil, aquele chefe prepotente, muitas pessoas que nós convivemos e não temos a menor afinidade. Essas são oportunidades de perdoar, de entender e muitas vezes de auxiliar. Não devemos esperar que o outro dê o primeiro passo. Nós devemos dar o primeiro passo para nos reconciliar e para também auxiliar. Então, o verdadeiro vencedor não é aquele que vence o outro, é aquele que vence a si mesmo, aquele que se transforma por dentro, vencendo as suas imperfeições, nossas imperfeições, e temos muitas. Todos temos defeitos e pecados. Afinal, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, este é o momento que nós devemos nos reconciliar com o outro, mas principalmente nos reconciliar com a vida. Vencer nossa impaciência, nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho. As pessoas que cruzam o nosso caminho, especialmente aquelas que vivem ao nosso redor, são instrumentos preciosos para esta nossa renovação moral e nossa renovação espiritual. Muitas vezes elas estão em nosso caminho, em nossa vida, porque nós pedimos antes de reencarnarmos. Sim, nós pedimos este reencontro para que nós pudéssemos nos reajustar, resgatar dívidas passadas e também ajustar o nosso passo nessa vida. Mas, quando temos dificuldade de entender essas aflições, é porque ainda nós não compreendemos as leis de Deus. É que nós não compreendemos que Ele é o nosso Criador. É todo amor e bondade, que nunca nos desampara. Podemos confiar nele, como a criança confia num pai que dá um remédio bem amargo para curar a sua doença. Mais rápido. Se nós tivermos essa compreensão, então nós teremos também a compreensão da aflição e seremos bem-aventurados. Porque nós confiamos, porque nós acreditamos. Somos todos doentes nesse planeta. Estamos nos regenerando. Por isso que o remédio é amargo. Então, mesmo quando nós tomamos várias doses e mesmo assim caímos novamente no mesmo erro ou até outro erro diferente, nós causamos novas doenças e novas aflições. E essas aflições nos fazem repensar a nossa vida, compreendendo que a felicidade é compartilhar. Não dá para ser feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Por mais impossível que nos pareça, esse é o momento de mudarmos a nossa vida. Estamos no melhor momento para realizar essa transformação. No meio desse caos? Sim, no meio desse caos. Esta é a melhor oportunidade que nós estamos tendo de compreender a vida. Sim, porque nós ainda entendemos que felicidade é não sofrer, mas não é.
a dor e o sofrimento vão ficando mais fracos à medida que nós compreendemos o objetivo da dor. A dor é para nos melhorar, para nos transformar. Nosso destino é ser bem-aventurado, ou seja, feliz. Então nós precisamos aproveitar esta oportunidade de provar a nossa fé, nossa paciência diante das aflições. Começar a olhar a vida do ponto de vista do espírito imortal, não esse pedacinho transitório deste momento. Olhar a vida futura sabendo que não estamos sós. E quando por algum motivo nós nos sentirmos sós, nós devemos nos lembrar que nós temos a companhia dos benfeitores espirituais, mas acima de tudo, nós temos sempre a companhia e o amparo do nosso Divino Mestre Jesus. Nunca estaremos sós, sempre teremos essas companhias. Então, que nós possamos acreditar em dias melhores. Que essas bênçãos divinas recaiam sobre nós e que nós acreditemos na providência divina. Então, neste momento, do fundo do coração, com muita luz e com muita paz, que a bênção do Divino Mestre Jesus adentre os vossos corações e os vossos lares. Que assim seja. Graças a Deus.